Nem tudo depende de você. Sabia? Nos últimos meses eu tenho percebido que eu tava me cansando mais do que no trabalho, mais do que enfrentando os desafios, até mesmo mais do que a falta de dinheiro. Eu tava tentando carregar coisas que não pertenciam a mim, pesos que não eram meus, problemas que não eram meus. Por muito tempo eu pensei que teria paz quando eu tivesse mais estabilidade financeira. Pensei que eu teria paz quando o meu trabalho estivesse resolvido, quando os meus projetos estivessem funcionando certinho, ou quando eu tivesse mais segurança sobre o meu futuro, sobre o que iria acontecer. Mas eu comecei a perceber uma coisa: sempre que existe um próximo problema, uma próxima preocupação, sempre vai existir. Uma próxima meta, sempre vai existir uma paz, e a paz fica para depois. Sempre vai existir um problema e a paz fica depois. Foi então estudando Mateus capítulo 6. Algumas palavras que Jesus falou começaram a fazer mais sentido para mim. Jesus fala sobre provisão, sobre preocupação, sobre ansiedade, mas principalmente fala sobre confiança. E eu percebi que muitas vezes eu estava confundindo a responsabilidade com controle. Eu tenho responsabilidade de trabalhar, tenho também responsabilidade de cuidar da minha família. Eu tenho responsabilidade de ser uma pessoa que serve, mas eu não tenho controle sobre tudo. Eu não tenho controle sobre o amanhã. Eu não controlo todas as oportunidades que estão diante de mim. Eu também não controlo os resultados. E muitas vezes eu estava tentando carregar esse peso do controle. O peso de fazer tudo acontecer. O peso de garantir tudo. O resultado final. O peso de prever tudo que vai acontecer lá na frente. Isso estava me deixando bem cansado. E o mais interessante é que a minha situação não mudou completamente de alguns meses para cá. Mas ainda existem desafios, eu estou entrando em novos desafios. Ainda existem as contas para pagar, ainda existem sonhos que eu estou construindo, mas algo mudou dentro de mim. Hoje eu consigo perceber melhor o cuidado de Deus. Hoje eu consigo também perceber recursos que antes eu ignorava. Consigo enxergar a provisão onde antes eu só via falta. E comecei também a entender que a paz não nasce quando está tudo resolvido. A paz, na verdade, ela nasce quando a gente aprende a confiar em Deus enquanto nós estamos caminhando. Mateus 6 me ensinou muito que preocupação não é a mesma coisa que responsabilidade. Eu continuo fazendo a minha parte nas atividades diárias, semanais, mas eu estou aprendendo que deixar nas mãos de Deus aquilo que só Ele pode fazer. E talvez essa seja a reflexão que eu quero deixar para você hoje. Deixa na mão de Deus. O que você está tentando carregar hoje e não deveria estar carregando sozinho. O que é? Você já pensou? Talvez o seu próximo passo não seja trabalhar mais ou ganhar mais dinheiro e não controlar mais as coisas, nem se preocupar mais. Talvez seja aprender a confiar mais em Deus. Porque foi exatamente isso que Deus começou a me ensinar nessa fase da minha vida, a confiar. E essa mudança tem trazido uma leveza que eu não encontrava tentando controlar tudo, os resultados. Então essa leveza transformou a minha vida, a minha realidade e a minha família. E essa é a vontade de Deus para a minha vida e para a sua. Ter essa leveza, desfrutar de ver coisas acontecerem onde você não estava vendo acontecer, mudanças, movimentos que te ajudam a crescer, a expandir a sua visão, a ver a transformação da realidade ao seu redor, mesmo quando as circunstâncias são as mesmas, mesmo quando as circunstâncias são negativas. Como na história também de José, ele passou por muitas dificuldades. Ele teve problemas, foi abandonado, rejeitado, maltratado, excluído, condenado injustamente. Mas do que ele tinha que fazer, ele fazia com excelência. Por isso que ele era aquele querido dentro de uma prisão. Ele recebeu até a chave da prisão, ele conduzia, organizava as coisas dentro da prisão, até chegar na posição de governador. Mas em todo instante, Deus esteve com ele e o que
não estava na mão dele, que não era responsabilidade dele, ele apenas confiava de que aquele sonho que ele viu no passado, que foi mostrado para ele de um futuro que iria acontecer, ele estava seguindo em frente e executando aquilo que estava diante dele, dentro das circunstâncias que estavam nas mãos dele, onde ele podia alterar a realidade. E o que ele não podia alterar, ele não carregava o peso do futuro, dos acontecimentos. Ele foi resiliente, ele teve sabedoria, controle emocional e ele vivenciou a transformação de uma vida, não somente dele, mas da família e de um povo. Então que você tenha essa clareza hoje e reflita. Tem coisas que você não tem que carregar. O peso não é seu, mas você tem que vivenciar aquilo que Deus quer que você vivencie, com paz e, acima de tudo, com confiança. Pense nisso, reflita nisso e desfrute da sua vida transformada, para que você receba e perceba tudo o que ainda vai receber no caminhar, na caminhada. Continue caminhando, não pare, não desista. Seja forte e corajoso e não pare, não desanima. Tenha bom ânimo, porque você vai viver uma vida plena e abundante. Apenas confie e siga em frente.